Mateus capítulo 16. Presta atenção, Mateus capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus sabe o que eu e você pensamos, sim ou não? Quem acredita nisso? Sempre soube. Em alguns momentos, em alguns casos, ele dizia: por que você pensa isso no seu coração? Você já viu isso na Bíblia? Jesus falando que as pessoas tinham no coração. Então, ele pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quer dizer, o que as pessoas falam de mim? Jesus perguntou. O que elas pensam de mim? Ele sabia. Eu não sei o que você pensa de mim, ou da obra, ou de quem quer que seja. Eu não conheço pensamentos, mas Jesus conhece pensamentos. Na verdade, ele queria saber de quantas pessoas precisavam para acreditar no milagre, para acreditar nele, né? Qual era a ideia, o juízo que as pessoas faziam dele? Hoje, ele faria a mesma pergunta, e se a pergunta fosse dirigida a mim, mesmo sabendo da onisciência dele, eu responderia: uns dizem que o Senhor verdadeiramente faz milagres, e outros dizem que é uma farsa, que é uma mentira, que é um engano, que é um charlatanismo, como um sujeito falou essa semana de mim e da obra, num jornal. Essa seria a minha resposta. Então, sempre foi assim a sociedade. A humanidade sempre foi assim. Sempre esteve dividida. Existe uma parte que acredita em Jesus Cristo e no seu reino, e esses vão para lá certamente, e aquela outra parte que não acredita em Jesus Cristo e no seu reino. Até na cruz, 50% acreditou no reino de Jesus Cristo e 50% duvidou. Não é verdade? De quem que eu estou falando, igreja? De quem? Quantos ladrões tinham ali? E quantos acreditaram? E o que aconteceu com ele? Ele entrou, ele foi o privilegiado, né? Ele foi primícia na obra do Senhor. Jesus falou com ele assim, ó: hoje estarás comigo lá. Que privilégio, hein, igreja? Que coisa maravilhosa. Então, você que acredita, essa crença, esta fé, essa confiança, essa esperança vai levar você aonde você quer chegar. Você que duvida, porque alguns, além de duvidar, acham que podem julgar, tá? Ou subjugar. Mas não existe isso. Você não pode nem julgar e muito menos subjugar. Qual a diferença? Julgar é fazer juízo, né? É isso, é aquilo, afirmar. Subjugar é querer que nos submetamos a eles. Isso eles nunca vão fazer. Porque eles não são referência para mim.
Referência para mim é Jesus Cristo, é a Bíblia. Esses aí não são referência, nunca foram e nunca serão. Vocês não podem me subjugar. Não podem. Essa é a raiva de vocês. Que perseguem a obra de Deus. E eles não aceitam o fato de uma verdadeira massa humana, isso no mundo inteiro, acreditar nessas palavras porque não são minhas. E os que acreditam, os que acatam, eles sabem que eu não tenho recursos próprios, nem intelectuais, nem econômicos, nem nenhum outro recurso. Que os meus recursos vêm de Deus. Eu não posso curar cego, meu Deus pode. Eu não posso purificar leproso, meu Deus pode. E eu mostro isso. E até aqueles que até um tempo atrás me perseguiam e eventualmente perseguem, estão me imitando, me copiando. Quem já percebeu isso? Vocês já perceberam? O bispo Mauri que me falou. Ele falou, apóstolo, como eles tentam copiar. Glória a Deus por isso. Só que isso não é assim, isso não se aprende em escola. Não. Isso aí é uma essência. Isso aí está dentro de cada um. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de cada um. Amém? Então, na cruz, haviam dois pecadores. Um reconheceu em Jesus um rei. E o outro, infelizmente, não reconheceu, foi para o inferno. E sofre até hoje, enquanto um virou anjo. Agora é que sofre mesmo o outro. Agora, a pergunta do Senhor, quem diz o povo ser o filho do homem? Os discípulos responderam. Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Na verdade, ele dividiu em três partes o povo ali, as opiniões. Alguns diziam, esse aí é o João Batista, o profeta, né? E outros diziam, esse aí é o Elias, referindo-se a Jesus. E outros diziam, esse é o Jeremias ou algum dos profetas. Quer dizer, eles demonstravam acreditar meio à distância assim, né? Mas nenhum daqueles confessavam e viam em Jesus um rei, o Messias, um Salvador. Aí ele perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou, né? Continuou ele. Respondendo Simão, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Traduzindo, tu és o Salvador. Tu és o único Deus. Simão respondeu exatamente o que Jesus queria ouvir. Jesus já sabe o que você tem no coração, no pensamento. Mas ele quer ouvir você, como ouviu Simão. E ele quer ver as suas atitudes em relação a ele. Porque o mundo não dá trégua, não. Satanás e os servidores de Satanás não dão trégua. Eles investem dia e noite contra a obra, contra a sua vida, contra a nossa vida. Eles estão perdidos e querem também que venhamos nos perder, a nos perder. Então, Simão disse na resposta dele, para mim,
o Senhor não é nem João Batista, nem Elias, nem Jeremias, nem um profeta desses. Para mim, o Senhor é o Cristo. Traduzindo para mim, o Senhor é o único que pode salvar. Jesus disse: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está. Jesus, ele tinha espiritualidade, discernimento, para saber o que vinha de Deus, do Pai, e o que não vinha de Deus. Quando Simão proferiu aquelas palavras, Jesus disse para ele assim: você é um bem-aventurado, porque isso que você está falando aí vem de Deus. Presta atenção. Jesus tinha certeza que aquelas palavras não eram próprias de Simão, mas era o próprio Deus quem falava na boca dele e o revelava. Ele falou: não foi carne e sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Olha só. Aí continuando, ele diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, vírgula, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quer dizer, a pedra que ele confessou, o Cristo, né? A igreja não está sobre Pedro, está sobre quem? Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela quem? Hã? A igreja. Quer dizer, as portas do inferno. O que é porta do inferno? O que Jesus está dizendo? Ele está falando de quem? Ele está falando de Satanás, seus problemas, suas dificuldades, seus demônios, suas moléstias. E quando ele diz a igreja, ou seja, ela, ele está falando desse prédio, não é isso? Ah, não é não? Ah, isso aqui, a igreja não é isso aqui não? Rapaz, como é bom, como vocês ensinam a gente, tá vendo? Vocês vão dar risada, né? É claro que não. Isso aqui, do mesmo jeito que está aqui, poderia ser um hipermercado. Você já deve ter visto supermercados e hipermercados nesse padrão aqui. Não é verdade? Como também você já deve ter visto igrejas dentro de um cinema, de um teatro. Então, a igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós. E Jesus está declarando que as portas do inferno, ou seja, o exército de Satanás, não vai prevalecer contra nós, não vai nos vencer. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está afirmando. Amém, igreja? Jesus está dizendo que Satanás não vai prevalecer contra nós. Ou seja, esse mal não vai permanecer na sua vida, nos seus caminhos, na sua família, na sua casa. Amém, igreja? As portas do inferno não prevalecerão. Ele diz assim, ó: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Ele falou para Simão. Mas essas chaves não podem abrir para nós, não. Essas chaves só serviram para quem? Para Pedro, para Simão. A religião, ela é muito ignorante, né? Sobretudo aquela que se declara religião oficial. Ensina o povo que o Pedro é quem faz chover. Eu já ouvi jornalista aí com canudinho debaixo do braço, renomado, falar: o São Pedro hoje não colaborou, ou colaborou. Quem já viu? Inclusive é relativo ao futebol, quando chove. Olha lá, o São Pedro, coitado.
Já teve gente, já teve deles que discutiram comigo. Não é o São Pedro que faz? Eu falei, então, Pedro existiu de 2000 anos para cá. E quem fazia chover antes dele? Será quem cuidava da caixa d'água, então, né? Né? Isso é muita ignorância. O sujeito estuda para burro. É porque na época do Elias, existiu Pedro? Na época do Abraão, existiu Pedro? Na época do Noé, existiu Pedro? E chovia? Mas quem que abria então se o Pedro não estava lá? As chaves que Pedro recebeu só serviram para ele, as chaves. Você tem as suas, eu tenho as minhas. Porque isso é figura de linguagem. Essa semana eu vi uma entrevista de uma ex-presidenta sobre a Bíblia. Ela falou assim, a Bíblia é uma metáfora. Aí eu falo, por isso que o Brasil está nessa situação. Ela nem sabe o que significa metáfora. Eu lembrei disso aí, porque a metáfora é exatamente isso, figura de linguagem. Metáfora é você substituir, né? Metáfora é um substantivo, tá? Feminino. Você substitui uma palavra pela outra. Aí uma presidenta falar isso, né? A Bíblia é uma metáfora. Nem sabe o que está falando. É engraçado que eu aqui não estudei, eu não entendo isso. Quer dizer, na verdade eu estudo até hoje, né? Senão eu não saberia essas coisas, não é? Eu não entendo. Nem sabe, vai falar da Bíblia, você nem sabe o que é Bíblia. Então a figura na linguagem, ele não deu chave nenhuma, molho de chave na mão de Simão. Ele quis dizer o seguinte, a partir de hoje eu estou investindo você de autoridade. E a sua oração pode abrir ou fechar portas. Quem entende o que eu estou falando? As chaves são isso aí. Poder na oração. Já teve casos de você orar e sentir que a sua oração foi atendida. Quem já percebeu isso? E viu a resposta, não é verdade? E aí eu pergunto, como é que você pode entrar na sua casa em algumas situações usando as chaves e em outras essas mesmas chaves não conseguirem abrir, não servirem? Tem coisa errada aí. Lá em casa não troca de chave todo dia, não. A mesma chave que eu abri ontem, eu abro hoje, abro amanhã e assim por diante. Quem entende o que eu estou falando? A sua oração não pode ter sido ouvida ontem e não ser ouvida hoje. Não pode ser ouvida hoje e não ser ouvida amanhã. Se a oração é chave, você abre quantas vezes você quiser com a mesma chave. Com a mesma chave. Ou seja, Satanás não pode anular essas chaves, trocar a fechadura. Satanás não pode tocar a fechadura da sua porta, não. Em alguns momentos você conseguiu abrir com essas chaves. Quem entende o que eu estou falando? Então você tem que ter em mente e no coração que essas mesmas chaves vão abrir quantas vezes forem necessárias as portas que se fecharem à sua frente. Amém, igreja? Quantas vezes? Meu Pai. As pessoas, elas são muito vulneráveis a vozes negativas. Satanás não deixa barato, né? Eu vou mostrar para você agora.
Simão falou para mim, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus falou, foi o Pai que te revelou. Aí mais na frente, esse mesmo Simão, olha só, olha como Jesus, ele discernia, ele tinha o discernimento do que vinha de Deus e do que não vinha de Deus. Você tem que ter isso. Você tem que ter isso, porque o que o apóstolo Paulo falou lá em Coríntios, 1 Coríntios 3? Ele falou assim, ó, vocês são edifícios, são casas, que uma hora um pedreiro está edificando sobre a sua vida, sobre a sua casa, outra hora é outro, falando dos pregadores. Uma hora você está ouvindo o Valdemiro, outra hora você está ouvindo outro pregador, e hoje é o que tem mesmo, é internet, é televisão, é jornal. Você tem que ter espiritualidade, discernimento, para perceber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Você tem que perceber a sabedoria nas palavras. E sabedoria não é de homem e muito menos de Satanás. Inteligência é de homens, mas sabedoria é de Deus. Amém? E a Bíblia afirma, a sabedoria é justificada por suas obras. Está escrito. Jesus falou. Jesus falou, a sabedoria é justificada por suas obras. Quando questionavam a obra dele, o trabalho dele, a divindade dele. Então, perceba o que eu vou apresentar a você. Preste atenção. Olha lá. Ó. Achou, filho? Mas a sabedoria é o quê? Justificada por suas obras. João Batista não bebia bebida alcoólica, vinho, nada. Nem comia comida enlatada. João Batista só comia coisas naturais. Quem sabia disso? Vivia lá no mato. E a sociedade falava assim, esse João Batista é um endemoniado, ela não faz a barba, não corta o cabelo, come esses negócios, esses insetos, só come mel com um gafanhoto. Eu não sei se o mel e os hábitos de sobremesa se comia junto. Né? Tem gente que come feijão, rapadura no feijão, quer dizer, cada um, né? Então, eu não sei como é que ele comia, eu sei que ele comia isso, basicamente. E aí diziam que João não ia às festas, não ia a um casamento, a um aniversário, uma festa. Aí diziam que ele tinha o que, igreja? Demônio. Aí Jesus veio, já fez diferente. Jesus ia à festa. Quem sabia que Jesus ia a festas? O primeiro milagre de Jesus foi no mato ou foi na festa? Na festa. E aí diziam que Jesus tinha o quê? Demônio. Se não faz, tem demônio. E se faz, esse é o povo, esse é o ser humano. Essa é a sociedade. Aquela senhora falou muito bem, não tem que responder nada. Não tem que discutir, não tem que responder. Quando alguém vier questionar a sua fé, você vai na igreja e fala, cuide da sua vida, só isso, só fala isso aí. É isso mesmo. Porque se não faz, tem demônio. E se faz? Tem demônio. Jesus falou isso. Ó. Mas aí continuou. Ó. A sabedoria é justificada por suas obras. Olha como Jesus discernia o que era de Deus e o que era de Deus. Simão falou para mim, o Senhor é o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus falou, não foi carne e sangue que te revelaram, mas o Pai. Lá na frente, Jesus falou, eu tenho que ir para Jerusalém. E aí o Simão falou o que para ele? E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, o mesmo. Esse Pedro aí não é aquele que falou que Jesus era o Cristo? É o mesmo ou esse é o Pedrinho? É uma coisa, né? É o mesmo. Olha se Jesus não tivesse discernimento, igreja. Se você não tivesse discernimento, igreja, com tanta
perturbação. Internet, então, internet, para quem sabe usar, é uma bênção. Para quem não sabe, é um satanás, é uma praga. Então, olha lá. Se você não tiver discernimento, você vai sucumbir na fé. Sabe por quê? Ainda bem que aqui tem obras. E não é preciso ser tão sábio assim para perceber que a mão de Deus está nesse lugar. Quem concorda comigo? Você me perdoa, mas tem que ser muito ignorante para falar mal de uma obra dessa. Pode ter diplomas, pode ser o que for. Primeiro, você não tem coragem de vir ver, você tem medo de ficar. Esses que falam mal na internet, nos jornais, na televisão, eles têm medo de vir e ficar. Quem sabia disso aí? Aqueles lá ficaram perguntando para o cego, vem cá, como é que ele é? Como é que ele te curou? Ele falou, já falei para você, já ele cuspiu no chão, fez o lodo. Vem cá, fala mais um pouco. Aí o cego falou, o que era cego? Vocês estão querendo ser discípulo dele, virar discípulo dele? Ele falou, nós não. Nós somos de Moisés, você que é discípulo dele. Fala, olha, se não está querendo, para que pergunta tanto? Esses que falam muito de nós, assim, que citam muito, que não nos esquecem, estariam eles querendo, assim, vir para cá, não é verdade? Deve ser isso. E são orgulhosos, vaidosos, prepotentes, soberbos. Então, Jesus falou assim, o Simão falou, chamou Jesus à parte, começou a reprová-lo, falou, mostra lá. Mostra lá, por favor. Mas Deus, tem coisa errada aqui nesse monitor, não tem não, filho? O delay tá aí. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Olha o que Pedro falava para ele, ó. Tem compaixão de ti, Senhor. E isso de modo nenhum te acontecerá. Porque antes Jesus, olha lá, versículo 21, o que Jesus falou no 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus falou, eles vão me matar. Aí Simão falou assim, chamou Jesus à parte e falou, tem compaixão de ti, não vai não. Não vai não. Porque se o Senhor quiser, isso não acontece, falou para ele. E era verdade. Se Jesus quisesse, não aconteceria. Só que eu e você jamais teríamos a oportunidade que estamos tendo hoje. E essa sociedade também, hipócrita, jamais teria a oportunidade que está tendo hoje. Então não era Simão falando. Em nenhum dos momentos, em nenhuma das ocasiões, era Simão falando. Na primeira, Jesus disse, quem te revelou? O que Jesus falou? Foi quem? Foi o Pai. E na segunda, quando ele falou, não vai não, você vai morrer, Jesus falou o quê? Arreda-te, Satanás. Mostra o texto, por favor, não inventa não, irmão. Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogito das coisas de Deus e sim das dos homens. Olha o discernimento do mestre. Em uma mesma pessoa, num espaço curto, falou o Espírito Santo. E depois quem falou? Satanás. Numa mesma boca. Você viu? Você viu? Mas o mestre discerniu e repreendeu. É isso que você tem que ter. Ponha na balança as obras que Deus tem feito nesse lugar e você saberá onde Ele está. Você que está do outro lado, é isso, estou falando para você. Me dá uma câmera aí, por favor, estou falando para você. Para você. Ponha na balança os frutos. Isso que eu e você vemos não são frutos de homens. Não, mas de Deus. Jesus, então, ele repreendeu Satanás.
O diabo achou que podia enganá-lo. O diabo falou, eu vou falar como quem tem dó dele. Cuidado. Não vá, Senhor. Jesus falou, arreda Satanás. Ele estava disfarçado ali de bonzinho, você viu? Arreda Satanás. Porque Jesus sabia que o Valdemiro e você, a Maria, o João, o Severino, o Raimundo, enfim, a Vera, o Joaquim. Hã? Como é que é? Felipe? Luiz, o Luiz. Olha o Luiz da barba branca lá. Ele está mostrando errado, ele está de barba esse aí, rapaz. Levanta a mão aí, Luiz, para te achar. Olha lá, esse aí, ó. Ele é o Luiz. Ele está emocionado, Luiz, olha. Ô Luiz, Jesus é muito bom, né, Luiz? Ô Luiz, Jesus é maravilhoso. Jesus pensou em nós. Tem uma música assim, não tem, filha? Pensou em mim, não tem? Morreu por mim, pensou em mim, me amou, por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Aí você me faz eu usar o falsete o tempo inteiro. O importante é sair, né? Ê, Deus poderoso, é linda essa música. Não é linda? É com ela que nós vamos continuar então. Igreja, eu e você temos as chaves. Satanás vai se apresentar como se estivesse preocupado com você, mas não está preocupado com você não. Porque quem está preocupado com você foi quem morreu por você. Seu nome é Jesus Cristo. Ele é o Messias. Ele é o Salvador, igreja, Jesus Cristo. Fica de pé e adore Ele, cante conosco.